Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para a continuação, da correção da prova de Caraguatatuba da banca FGV. A questão número 3, eu vou deixar o link da correção da primeira parte, as questões 1 e 2, aqui no card, você pode acessar lá. E agora a questão número 3. O enunciado da questão diz assim: todas as frases abaixo mostram um grupo nominal, ou seja, grupo nominal quer dizer um grupo de palavras que são considerados nomes. O que são considerados nomes? Substantivos, adjetivos, advérbios. Um grupo nominal formado por substantivo mais adjetivo. Assinale a frase em que a troca de posição entre os dois não modifica o sentido do grupo. Letra A. Quem escreve o livro é um autor defunto. Temos então o autor e defunto. Agora vamos inverter. Vamos transformar a palavra, o adjetivo defunto, no substantivo. Vamos trocar a ordem. Defunto vai virar substantivo. Vamos colocá-lo antes. Defunto, autor. Então, quando fica defunto, autor, o defunto, por vir antes, ele se transforma em substantivo. Logo, a palavra autor, ela fica sendo adjetivo do substantivo defunto. Então, a ideia principal, como o defunto é o substantivo, fica sendo: quem escreve o livro é um defunto, ou seja, quem escreve o livro é uma pessoa morta. E é um defunto que é autor, virou autor, como se fosse um zumbi, consideramos assim, É uma pessoa morta que escreveu um livro. Logo, o sentido muda. Então, a letra A não é a resposta. Vamos para a letra B. O personagem, segundo o próprio autor, trouxe uma imensa papelada. Podemos perceber que o grupo de palavras, o grupo nominal, possui a palavra imensa, que é um adjetivo por natureza, e a palavra papelada, que é um substantivo. Percebe-se então que imensa qualifica, caracteriza a papelada. Imensa papelada. Imensa papelada, nessa acepção, podemos perceber que é uma papelada intensa, uma papelada muito grande, são muitos papéis. E se nós invertermos, colocarmos papelada imensa, ou seja, o papelada, em vez de vir após o grupo, como em segundo no grupo nominal, ele vem em primeira posição e depois, na segunda posição, vem a palavra imensa. Vamos ver se o sentido muda. O personagem, segundo o próprio autor, trouxe uma papelada imensa. Tem o sentido também de uma papelada grande, uma quantidade grande, uma intensidade de papelada. Logo, não há uma mudança de sentido. Letra C. Causa é o nome de qualquer ordem que produz confusão em nossas mentes. Temos então grupo nominal, qualquer ordem. Qualquer é um pronome indefinido, qualificando aqui o substantivo ordem. Nesse sentido, a palavra qualquer tem a acepção de toda a ordem. Causa é o nome de toda a ordem que produz confusão. Agora, quando nós invertemos, colocamos ordem qualquer, ou ordem na primeira posição e qualquer na segunda posição, podemos observar que a palavra qualquer, ela passa a ter um sentido um pouco diferente. Causa é o nome de ordem qualquer que produz confusão. É uma ordem indistinta, uma ordem indeterminada, é uma ordem indefinida. Já em qualquer ordem, está se referindo a toda a ordem. O sentido passa a ser o de conjunto, o de todos. Então, há uma pequena diferença, uma pequena mudança, mas há mudança. Letra D. Não tem um caminho novo. Temos aqui o adjetivo novo qualificando o substantivo caminho. Podemos observar que, nesse sentido, o adjetivo novo passa a ideia de recente, um caminho inédito, um caminho inexplorado. Então, o caminho novo é um caminho que não é antigo. Agora, quando
troca da palavra novo para a primeira posição e a palavra caminho para a segunda, não tem um novo caminho. Não quer dizer que é um caminho que foi feito ou descoberto recentemente, mas é uma outra opção de caminho. Não tem um novo caminho, é como se fosse, né, tem 2 opções, 3 opções de chegar a algum lugar. Eu sempre vou por uma, mas aí me contaram que há um outro caminho, ou seja, é um novo caminho, tem uma outra forma de chegar àquele lugar. Então não é no sentido de o caminho ser recente, ter pouca idade de vida, mas ser uma opção a mais, uma alternativa. Então há mudança aqui de sentido na letra D. Letra E. Você tem que pensar nas grandes coisas enquanto faz as pequenas. Grandes coisas. Podemos ver que grandes aqui é um adjetivo qualificando o substantivo coisas. Grandes coisas no sentido de coisas importantes. Agora, se a inversão, coisas grandes, são coisas imensas, coisas de grande tamanho. As coisas grandes enquanto faz as pequenas, ou seja, as coisas que têm um grande tempo, que têm uma grande proporção de trabalho, e não necessariamente em sua importância. Então, há uma mudança de sentido também na letra E. Resposta, então, é a letra B, quando não há essa mudança de sentido. Número 4. Assinale a opção que apresenta a frase em que o emprego do pronome sublinhado está inadequado. Pronome é uma palavra que tem a função referenciadora. O que é isso? Se referir a outra parte, outra palavra, outra expressão, outra ideia, outro parágrafo do texto. E quando o pronome se refere a algo que virá depois ainda no texto, temos uma função catafórica do pronome, catáfora. E quando o pronome se refere a algo que já foi apresentado no texto, temos a função anafórica, anáfora. Essas duas são palavras muito importantes que a gente estuda dentro do conteúdo de textos. Vamos ver a letra A. A grande qualidade de um notebook aqui, por mais que se ponham coisas nele, não fica maior nem mais pesado. Esse pronome nele sublinhado está se referindo à palavra, ao substantivo notebook. Podemos perceber então que é uma função catafórica do pronome nele, se referir a algo que já veio antes no texto. Letra B. Acho justo que o meu auxiliar ganhe um salário elevado. O trabalho dele, aqui temos o pronome dele sublinhado, e o dele se refere a algo que já veio antes no texto, meu auxiliar. Então temos também uma função anafórica do pronome. Letra C. A única coisa sem mistério é a felicidade, porque ela é um pronome que se refere ao substantivo felicidade. Está aqui, uma função também anafórica do pronome. Letra D. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato de que elas são. Elas quem? Esse pronome elas sublinhado está se referindo às pessoas mais felizes. Está aqui. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm. Então, também uma função anafórica. E letra E. Deixei o carro na oficina pela manhã, mas eles me disseram que só estará pronto amanhã. Esse eles aqui é até entendível. A gente compreende que aqui é um conjunto de pessoas que trabalham na oficina. Porém, a diferença é que esse eles aqui, em relação aos outros pronomes que vieram nas outras opções, é que não está se referindo a nenhuma palavra no texto, nem antes, nem depois. É um uso que podemos dizer inadequado. Eu poderia tirar o eles e ficar mais me disseram. Logo, seria uma construção de indeterminação do sujeito. O que é indeterminação do sujeito? Né? São duas estruturas em que uma estrutura é essa, né? Eu utilizo o verbo na terceira pessoa do plural, sem um sujeito explícito, sem um pronome ou um substantivo que possa ser esse sujeito. E quando que eu uso essa estrutura? Justamente quando não sei quem é o sujeito, quando não há referenciação no texto do sujeito.
Esse eles aqui ele entraria se houvesse, né, um sujeito que veio antes, uma pessoa que veio antes, um grupo de pessoas escrito que pudesse dar razão à colocação desse eles. Caso contrário, eu posso deixar sem o eles, que a frase continua tendo sentido. E Fábio, como que eu sei como que eu aprendo essa estrutura de determinação do sujeito, já que essa questão aqui é uma questão de pronomes, questão de, né, tem vários pronomes aqui, pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, no caso nele, né, o dele, que vem preposicionados. Então, aqui tem uma mistura, né, de conhecimento, uma mistura de saberes, de tanto de morfologia quanto de sintaxe, quanto de indeterminação do sujeito. Fábio, eu posso ir lá então para sujeito indeterminado e estudar isso aqui que vou aprender? Eu recomendo que você só vá para sujeito indeterminado quando você dominar os pronomes. Quando você dominar o pronome pessoal do caso reto, dominar o pronome pessoal oblíquo átomo, pronome oblíquo tônico e as suas funções, que são de referenciação. Então é necessário que você estude primeiro pronomes, as classes de palavras, as classes gramaticais, e depois estude a parte de sintaxe. Para quando você chegar na sintaxe, né, e você estudar tipos de sujeito, você estudar o sujeito indeterminado e vai ver que o sujeito indeterminado ele necessita de uma gama de conhecimentos anteriores lá em morfologia, lá em classes de palavras. Porque estruturas de sujeito inexistente, indeterminado, ela até de sujeito composto simples, ela requer que você identifique classes gramaticais, que você domine, que você conheça o numeral, o pronome, o verbo, o adjetivo. Existe uma ordem, né, na língua portuguesa. O estudo da língua portuguesa é um estudo lógico, por mais que não pareça, né, por mais que eu possa tentar estudar conteúdos em ordens paralelas, né? Estudar simultaneamente. Vou estudar morfologia num dia, no outro estudo sintaxe, no outro dia eu estudo semântica. Não é adequado, não é recomendável. Por quê? Porque uns conteúdos eles pedem o conhecimento de outros. Se você ainda não domina determinado conteúdo, não tem como você se aprofundar em um conteúdo mais avançado, porque não vai entender. Fábio, como que eu sei então o que eu tenho que estudar antes, o que eu tenho que estudar em seguida? Como que eu sei qual é a ordem lógica de conteúdos do início ao fim de língua portuguesa, de gramática, para que eu possa, quando chegar no conteúdo complexo, não ter dificuldade? Eu elaborei 14 mapas mentais, ou mapas conceituais, dependente, cada um chama de uma forma, em que mostro para você desde o primeiro conteúdo de gramática que você tem que estudar até o último, do mais simples ao mais complexo. Eu faço um mapa, eu faço um direcionamento, uma guia, né, uma linha guia que vai mostrar você, e mesmo dentro dos conteúdos, né, morfologia, sintaxe, dentro de morfologia, substantivo, adjetivo, dentro de cada um desses, o que você tem que estudar primeiro dentro de substantivo, estudar primeiro dentro de adjetivo. E lá em sintaxe, parte de sujeito, predicado, predicativo, qual que você tem que estudar primeiro? O sujeito, o predicado, o objeto direto, o adjunto nominal, o adverbial. E dentro desses itens também, dentro do sujeito, qual que você estuda primeiro? Dentro do predicado, o estudo predicativo, enfim, todo o caminho das pedras da ordem que você tem que estudar para ir construindo o edifício da gramática, desde a fundação até o topo. Fábio, onde eu encontro isso? Aqui abaixo na descrição tem um link. Tem um link em que você pode acessar e adquirir lá esses 14 mapas que vai ajudar você a estudar de forma tranquila, objetiva, eficiente a gramática e aprender de verdade. E não dizer mais, eu nunca aprendi gramática é difícil, português é difícil, eu sempre me perco, não entendo nada. Então vai lá, dá uma conferida e vai te ajudar muito. Número 5. Assinale a frase que não apresenta problemas de coesão. Coesão são aquelas palavras que fazem ligação entre frases, orações, ideias, parágrafos. São os pronomes, né? Os pronomes que fazem anáfora, são os advérbios, conjunções, fazem a ligação entre palavras, entre ideias. Vamos ver a frase, né? A opção que não apresenta falha, não apresenta problema no uso dos elos coesivos.
Letra A é característica do chato, que ele é a última pessoa a saber disso. Disso é um pronome demonstrativo que se refere a algum elemento anterior. Característica do chato, que ele é a última pessoa a saber disso. Disso o quê? Que ele é chato ou que ele é a última pessoa? Fica aí ambígua, né, a frase, fica com uma dupla possibilidade, não se tem como saber exatamente a que se refere o disso. Então, há esse problema de coesão nessa letra A. Letra B. Geralmente, aqueles que não têm nada a dizer conseguem levar o máximo de tempo para fazê-lo. Temos aqui o pronome oblíquo átono o, sendo o complemento direto, o objeto direto do verbo fazer. Fazê-lo. Fazê-lo o quê? O nada a dizer ou o levar o máximo de tempo? Também fica uma ambiguidade, uma duplicidade de entendimento. Letra C. São raros os homens que sabem tolerar nos outros os defeitos que eles próprios têm. Esse próprios se refere justamente a homens que sabem tolerar. Pelo sentido da frase de tolerar, quem tolera, tolera algo em alguém, tolera defeito em alguém. Porém, quando se utiliza esse próprios se refere ao item, ao tópico inicial da frase. São raros os homens que sabem tolerar os defeitos deles próprios. É o tópico inicial do assunto. Esse próprio se refere ao tópico inicial. Se a palavra, o pronome próprios, é retirado, ficaria: são raros os homens que sabem tolerar nos outros os defeitos que eles têm. E aí, esse pronome eles poderia se referir tanto a homens que sabem tolerar, quanto os outros. Ou seja, uma duplicidade de sentido. Eles têm, quem tem, os outros têm, ou que os homens que sabem tolerar têm. Quando se coloca o próprios, então se deixa especificado que se refere ao tópico inicial da frase. Então, essa letra C, ela não apresenta problemas de coesão, justamente porque a palavra próprios contribui para direcionar o pronome eles para os homens que sabem tolerar. O tópico inicial, o sujeito inicial. Letra D. A infelicidade é não saber o que se quer e fazer um esforço enorme para consegui-lo. Conseguir o quê? Conseguir isto. Temos esse pronome oblíquo átono, o, que se refere a o que se quer ou conseguir fazer um esforço. Também tem-se aí uma duplicidade de entendimento de referenciação. Letra E. Após preparar o jantar da família, saí apressado de lá por ter compromissos à noite. Temos o advérbio lá. Esse advérbio se refere a lugar. Mas qual lugar? De lá, da casa dele, onde ele preparou o jantar para a família dele, ele saiu de lá, ou onde a família irá usufruir do jantar. Não se tem como saber que lugar era esse. Então, resposta, letra C. Não apresenta ambiguidade. Número 6. Assinale a opção que mostra a frase em que não ocorre paralelismo sintático como nos demais. Paralelismo sintático é quando há estruturas sintáticas que se repetem na estrutura do parágrafo. Ou seja, eu tenho exemplo, sujeito, verbo, complemento, vírgula, sujeito, verbo, complemento. Ou sujeito, verbo, adjunto adverbial, vírgula, sujeito, verbo, adjunto adverbial. Bom, vamos ver aqui na letra A. Grandes mentes debatem sobre ideias. Então temos sujeito, grandemente, debatem, verbo, sobre ideias, aqui é o complemento. Mentes medianas, sujeito, debatem, verbo, o mesmo verbo, sobre eventos, também complemento com a mesma estrutura, preposição. Mentes pequenas debatem sobre pessoas, sujeito, verbo e o complemento. Então aqui há paralelismo, 3 orações coordenadas, uma ao lado da outra, ou seja, paralelas. Assim como as retas paralelas da matemática, são paralelos, são itens que estão um ao lado do outro. Letra B. Um fofoqueiro é alguém que fala para você sobre os outros. Então temos o sujeito, um fofoqueiro, o verbo de ligação é,
E o alguém, né, a mesma estrutura. Alguém o qual, pronome relativo, fala para você sobre os outros. Um chato é alguém que fala para você sobre si mesmo. Repare que as estruturas são as mesmas, só mudam, né, os nomes. E aí tem o conectivo e. Um brilhante conversador é aquele que fala, só mudou, né, o alguém para o aquele, mas a estrutura é a mesma, a estrutura sintática é a mesma. O pronome alguém mudou para pronome aquele. Alguém que fala para você sobre você. Então, que fala e sobre são, né, a repetição da mesma estrutura. Letra C. Cada homem possui 3 personalidades. A que exibe, a que tem, então pronome a, é um pronome demonstrativo, que é um pronome relativo e exibe é o verbo. Mesma coisa aqui. A, pronome demonstrativo, que, pronome relativo e tem é o verbo. E a imaginária. Neste caso aqui ficou faltando essa estrutura. A que imagina, né? A imaginária vem como adjetivo. Então, para se ter o paralelismo aqui perfeito das 3 orações, deveria ser a que exibe, a que tem e a que imagina. Repetição da estrutura do pronome demonstrativo, pronome relativo e verbo. Então, a resposta é a letra C. Não possui paralelismo como nas outras. Na letra D. Alguém mais lento que você é um idiota. Alguém mais rápido que você é um maníaco. Mesma estrutura. Alguém mais lento, alguém mais rápido que você do que você. É um idiota e é um maníaco. Então, são estruturas idênticas. Letra E. Os homens amam com seus olhos e as mulheres amam com seus ouvidos. Estrutura também idêntica. Homem e sujeito amam o verbo e com a adjunta adverbial. Mulher e sujeito amam o verbo e com seus ouvidos a adjunta adverbial. Resposta é a letra C. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da questão 6. Próximo vídeo vamos ver da 7 a 10. Curte aí, compartilha, faz seu comentário, pergunta, tira alguma dúvida, compartilha para os seus amigos, para os seus parentes que também estão estudando, e no que eu puder te ajudar é só falar. Um grande abraço, Deus te abençoe e bons estudos.